Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. Hoje, atendendo a muitos pedidos, vamos falar sobre Taekwondo. Já vou avisando, hein? Esse vídeo é um pouco polêmico, é um pouco forte, porque vocês que acompanham o meu canal sabem como funcionam as minhas opiniões com artes marciais. Eu sou imparcial com todas elas, é complicado, sempre eu acabo levando muita porrada nos comentários por bancar minhas opiniões, mas o meu canal funciona desse jeito. Análises sobre artes marciais de uma forma bem imparcial, sem acreditar na supremacia de nenhum estilo. Então nós vamos falar sobre Taekwondo. Existem dois tipos de Taekwondo, o tradicional e o moderno. Sei que muitas academias aí vão falar que Taekwondo é uma coisa só, não é. Taekwondo existe tradicional e o moderno. O Taekwondo tradicional, ele foi criado, tá? Foi criado entre 1910 e 1945, durante a ocupação japonesa na Coreia. Porque a Coreia, ela tem um problema, ela é um país que quase não tem cultura própria. Porque ele teve o azar de ficar bem numa posição bem estratégica no que se refere a guerras. Então ele já foi dominado pela China por um bom tempo. Claro, né? Esmagaram a cultura deles e deixaram só a chinesa. Depois foi dominado pelo Japão, que esmagaram o pouco que restava da cultura deles e a cultura chinesa para colocar a japonesa. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi a vez dos Estados Unidos ficar lá um bom tempo. Então foi tanta coisa que eles quase não têm uma cultura própria. Então é difícil dizer quando que saiu a luta tradicional deles. Então, o mais próximo que temos assim é o Taekyon, que é uma das variações de Subak. Que o Taekyon o que é? Ele é o que se pode chamar de mais antigo de luta coreana. E pasmem, é igual a capoeira. É uma técnica que mistura dança com luta. Geralmente os movimentos são assim, ó. É como se fosse uma dança. O pessoal faz uma dança com alguns passos. E aí dessa dança surgem os golpes, geralmente golpes de perna. Eles dão mais ênfase a golpes de perna. E também golpes de mão, mas eles enfatizam mais golpes de perna. Só que aí, claro, né, 1910, 1945, Japão bem forte ali, bem esmagador, introduz o karatê japonês ali. Aí foi mais ou menos criado o Tansudo, que é o karatê coreano. É praticamente igual ao karatê japonês, não tira nem põe. Tem treino com Namakiwara, tem saco de pancada, tem defesa contra armas brancas, tem tudo isso. Aí o Taekwondo, como eu estava dizendo, ele foi criado mais ou menos entre 1910 e 1945, quando misturou o karatê japonês com o Taekyon e outras técnicas estrangeiras, alguns dizem assim. Tanto que vocês podem até ver que no Taekyon, essa dança que eu estava mostrando, pode-se notar que ela tem um pouco de influência do Tai Chi ou do Bagua, que são técnicas do Kung Fu da China. Só que aí o que acontece? Foi fundado nessa época por Choi Hong-hee, que é mais conhecido popularmente como General Choi. Em 1955 ele cria a ITF, International Taekwondo Federation, que é a Federação Internacional de Taekwondo, que é o Taekwondo tradicional, que é praticamente o karatê coreano. Não vou mostrar nenhuma técnica da Federação ITF aqui, ou do Taekwondo tradicional, porque tem um vídeo no meu canal chamado Karatê, um tesouro escondido, do qual eu falo bastante sobre Karatê. Então assistam aquele vídeo que é praticamente a mesma coisa. Tem só algumas pequenas influências do Taekwondo. Só que é 80% Karatê japonês. Aí tem tudo lá, né? Tem os katas, que são algumas variantes. Tem tudo, é o karatê japonês ali. Aí o que acontece? Hoje, por causa do apelo olímpico, por causa desse apelo olímpico tão forte, é muito difícil você conseguir achar no Brasil um taekwondo tradicional. Eu mesmo não sabia da existência dele.
Foi um colega meu, profissional de taekwondo, que me explicou isso. É muito difícil você achar federações como o ITF e ATA. A ATA é uma outra federação que é ainda mais tradicional, usa até armas no treinamento e tal, bem parecido com o Hapkido. Como é uma arte tradicional, você só compete se você quiser. Tem competições, mas só se você quiser você participa. É defesa pessoal, é forma, é saúde, são várias coisas que compõem essa luta, como é o karatê japonês. Aí a gente até pergunta, né? O judô, ele já foi marcial um dia? Ele já foi uma arte totalmente voltada para a guerra? Hoje eu poderia dizer que não sei. Talvez o judô marcial esteja escondido lá nos confins do Japão, porque o apelo olímpico foi tão forte que acabou desaparecendo com o judô tradicional, que é o que está acontecendo com o taekwondo. O apelo olímpico é muito forte. Ele está detonando praticamente o taekwondo tradicional. Bom, então é isso. Isso é o taekwondo tradicional. Taekwondo do General Choi, da ITF. Eu praticaria esse taekwondo? Sim, eu praticaria, porque ele ainda tem o pensamento voltado ao tradicional. E o meu perfil de professor e de praticante sempre foi voltado mais para o tradicional. Não é tanto competitivo, mas eu não rejeito por completo quem compete. Eu acho que é uma das facetas importantes das artes marciais. Agora, e quanto ao taekwondo olímpico? Eu treinaria? Vocês treinariam? Eu vou explicar em duas partes desse vídeo. Por que eu não treino taekwondo olímpico e por que talvez eu treinaria. Sei que vai ser uma opinião meio forte, meio complicada, mas eu espero que vocês compreendam e só absorvam o que for útil para vocês, ok? Vamos lá. Bom, galera, agora continuando, vamos falar sobre o taekwondo moderno, que é o taekwondo da WTF, a World Taekwondo Federation. Essa federação foi fundada em Seul, em 1973. Depois ela usou seus atletas em exibição, apenas exibição, nos Jogos Olímpicos de 88 em Seul e em 92 em Barcelona. Mas essa modalidade é um esporte olímpico desde o ano 2000 em Sydney. O que acontece? Quando o Taekwondo foi fundado em 73, por quem ele foi fundado? Quando vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar alguns nomes coreanos ali, mas a realidade é essa. Quem fundou a WTF foi o presidente da Coreia. Um cara que não sabia nada sobre Taekwondo, mas como o Taekwondo estava crescendo em popularidade, principalmente nos Estados Unidos, porque um pouco depois da Segunda Guerra os militares levaram esse conhecimento para lá, o presidente quis usar isso como arma política. Ele quis usar esse tipo de arte, esse tipo de cultura para poder ter que a Coreia tivesse mais visibilidade mundialmente. Só que o General Choi não concordou. Ele falou, não quero, não é para isso que o Taekwondo serve, ele tem outras instâncias. Mas o presidente simplesmente foi lá e fundou a WTF, que é o taekwondo olímpico como conhecemos hoje. Por que eu não treinaria? Isso eu, tá, gente? Vocês podem treinar se vocês quiserem. Eu treinei um pouquinho, bem pouquinho, mas eu não me identifiquei. Como eu falei, assim, o meu perfil é mais voltado para o tradicional. São todas as academias da WTF que fazem essas coisas que eu vou citar aqui? Não, eu poderia dizer que não. Tem algumas que talvez ainda meio que na surdina ensinem o tradicional, formem atletas com técnicas um pouco tradicionais. Existem coisas assim em algumas academias da WTF. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, faz algumas coisas que eu não concordo. Sei que é um pouco polêmico, mas vamos lá. Taekwondo moderno, ele surgiu como esporte. Ele já surgiu como esporte quando a WTF foi fundada. Pra mim, gente, isso pra mim, tá? Pra mim, joguem as pedras em mim, tá? Só em mim, isso é a minha opinião. Pra mim não é uma arte marcial e nem um esporte de combate. Ele é única e exclusivamente um esporte. Ele é um esporte, um jogo, não é nada mais do que isso. E vou explicar por quê. Primeiro, como o negócio é olímpico, eles têm que focar só no olímpico. Eu sei que muitas artes marciais
sonham que elas possam virar um esporte olímpico como é o judô e o taekwondo. Sonham em ser apadrinhada, né, pelo COI. Mas eu posso dizer que é a última coisa que eu queria que acontecesse. Porque quando isso acaba virando esporte olímpico, acaba acontecendo uma série de restrições e algumas vezes politicagens que detonam a arte marcial. Acho que nem tudo tem que ser esporte olímpico. Bom, porque para mim não é nem arte marcial nem esporte de combate. O taekwondo olímpico não permite que você dê golpes com as mãos. Como o árbitro geralmente não vai dar ponto para você usar o soco, eles não treinam soco. Simples assim, não treina soco. Não tem técnicas de soco no taekwondo olímpico. Claro, vai ter ali no punse, né, que é a forma, vai ter em algumas demonstrações em que as pessoas socam e defendem e tal, mas não treina soco. Ou seja, tira a makiwara, tira o saco de pancada, tira a flexão com a mão fechada, tira tudo. Não vamos usar as mãos. Ou seja, você não aprende a socar no rosto. E outras regras que eu considero particularmente estúpidas. Por exemplo, eu vou chamar meu amigo Mauro aqui para me dar uma força, tá? Vou dar um aviso aqui aos navegantes, tá? Eu e o Mauro não somos especialistas em taekwondo. Eu sei que isso aí sempre gera polêmica, mas é isso. Essa faixa é a minha faixa preta de Kung Fu, tá? Aqui está os caracteres chineses dizendo Kung Fu de Shaolin. Eu sou especialista em Kung Fu e não em taekwondo. Ah, mas por que você usa uma faixa dessa? Porque eu gosto de fazer treinos de jiu-jitsu e de judô, projeções com o kimono. Eu acho importante ter no currículo. Então, ao invés de eu usar aquela faixa de seda amarrada do lado, eu uso a faixa de algodão grossa amarrada na frente para poder fazer esse treino e não rasgar minha faixa de seda. É por isso. É a única que eu tenho para fazer vídeos quando eu estou com uniforme. E a velha frase sempre, gostou, gostou, não gostou, foda-se. Simples assim. E o Mauro, no caso, ele já treinou taekwondo há muito tempo, treinou um pouquinho só. Hoje ele treina karatê. Essa faixa vermelha dele é faixa de karatê, tá? Ele não é faixa vermelha de taekwondo. Então somos tão leigos quanto qualquer outro. Então vamos lá. Por que numa luta real, numa luta assim de verdade, eu não poderia, por exemplo, lutar como os caras do taekwondo fazem, que é lutar com uma perna levantada. Eles costumam lutar assim, ó. Não, assim, ó. Solta o braço, ó. Só levanta a perna. Isso. Só levanta a perna. Por quê? As regras que eu considero todas. Ele me dá um chute aqui na altura da cintura. Porque taekwondo não pode chutar nas pernas, como tem aquele chute tradicional do Muay Thai. Então, quando uma pessoa me chuta acima da cintura, o que uma pessoa naturalmente faz? Segura a perna. Eu não posso segurar a perna do cara durante a luta. Se ele está também levantando a perna, eu não posso dar uma rasteira para ele poder cair. As genitais e o joelho dele estão expostos, eu não posso chutar ali. Como ele não treina soco, ele não mantém a guarda. Por que ele também não mantém a guarda? Porque se eu faço isso aqui, ó, mantém a guarda, eu dou um chute na guarda, e aí a mão dele bateu no peito dele, ó, bateu no colete eletrônico, é ponto para mim. Então eles falam, para isso não acontecer, luta assim, ó. Ou seja, você é condicionado a lutar desse jeito, com os braços relaxados, às vezes a perna levantada, e assim, ó, em saltinhos. Ou seja, acaba se tornando o que eles chamam de esgrima de perna. É uma esgrima, como se fosse aquela esgrima assim, tem aquela, só tocando. Você vai fazer a mesma coisa com a perna, ó. Ou seja, aí quem acertar mais chute ganha. Por essa razão eu não faço esse tipo de técnica, porque se uma pessoa ficar condicionada a lutar desse jeito, como já aconteceu com um colega meu profissional de taekwondo, que ele falou, eu fui condicionado a lutar dessa forma. Uma vez numa briga de rua, o que eu fiz? Estava tão condicionado que eu levantei a perna. O que o cara fez? Um no joelho e o outro na área do azedo. Fora de combate, acabou a luta. Então a pessoa fala, eu sei diferenciar esporte de arte marcial. Na hora que eu for brigar não vai acontecer. Não vai. Não vai. Você é o que você treina.
Se você ficou condicionado por anos a lutar desse jeito, você vai lutar desse jeito. Ok? Outra coisa. Eu já vi muitas reclamações de profissionais de Taekwondo falando sobre o problema da politicagem que existe dentro desse tipo de esporte olímpico. Você vê muitos atletas assim renomados, atletas fortes, atletas de alto talento não sendo escalados para os Jogos Olímpicos porque ele não faz parte da panelinha ali entre os peixes grandes da federação. Tem até campanhas de alguns querendo que tal atleta vá, mas porque ele não foi escolhido, porque não fazia parte da panelinha. Isso alguns artistas do Taekwondo. Tem isso em grupos do Facebook. Eles também, muitos costumam fazer exames assim de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses. E como é muita gente, milhares de pessoas, ele acaba não acompanhando o desenvolvimento do aluno. O que acontece? Ele acaba se graduando com um montão de técnicas por fazer, porque, por exemplo, se numa determinada faixa eu tenho que fazer o chute de costas, né? Bom, e aí nessa faixa eu não sei fazer esse chute. Não sei, ó. Eu não sei fazer. A próxima faixa vai ser eu fazer o mesmo chute saltando. Então eu estou aqui, ó, eu salto. Só que se eu não sei fazer esse chute no chão, como é que eu vou fazer ele saltando? Então eles acabam graduando pessoas com técnicas por fazer, sem elas saberem a técnica de verdade. E aí você acaba vendo um montão de atletas medíocres. Você acaba vendo um montão de atletas assim, em um nível baixíssimo. Outra coisa que eles enfatizam: chutes que não existem no currículo do Taekwondo. Se vocês ficam vendo essas exibições de chute 720, chute 560, esse chute que o cara rodopia e chuta, esse chute não existe no currículo do Taekwondo. Não existe. Até porque nenhum artista marcial sério ia incentivar esse tipo de prática. Você rodopiar várias vezes para dar um único chute. Mas aquilo que vocês estão vendo, exibição assim, que a pessoa abre a perna e fica lá girando, ou dá esses chutes rodopiando que acerta a madeira, isso aí para mim é um número de circo. Não é luta de verdade. Mas Marcão, você não acha que está sendo muito duro? Você está pegando muito pesado? Porque tem nocaute no Taekwondo. Se você olhar alguns vídeos no YouTube, você vai ver lá, os caras assim, eles dão o giro, dão um salto e acertam o rosto e o cara vai ao nocaute. Tudo bem, gente, realmente se você der um salto e rodopiar e chutar, todo o peso do seu corpo acompanha a perna, dá peso no golpe e derruba o cara se acertar no queixo. Mas estamos falando de uma situação onde o cara está com os braços assim, onde o cara não pode fazer nada mais do que dar um chute e depois dar outro. Agora, numa luta real, mesmo que o cara está com a guarda aqui fechada, onde ele pode se esquivar, onde ele pode avançar, onde ele não está fazendo ponto, fazer um chute desse é suicídio. Você só vai ter uma chance de acertar bem a ponta do queixo para o cara cair. Se errar, quem se ferra é você. Entende? Outra coisa, você muitas vezes vai atrás de uma arte marcial para aprender defesa pessoal. Você vai querer um estado de saúde. Você vai querer emagrecer, você vai querer fazer amigos, outras coisas assim. Então, diferente do tradicional, como eu falei anteriormente, nesse tipo de Taekwondo você é obrigado a competir. Não importa se você não leva jeito, se você é forçado a competir. Causa aquele estado de estresse, causa aquele estado assim complicado. Aí você vê muitos atletas medíocres, às vezes até participando de pan-americanos e coisa parecida. Não estou dizendo os nossos atletas ou coisa parecida, tá, gente? Ou seja, a propaganda muito forte, muito pesada que o sistema olímpico fez em cima, está acabando com o Taekwondo tradicional para impor o moderno. E, como eu falei, né, os perigos da briga de rua, se isso acontecer e tal. Agora, gente, eu estou falando assim, isso são as minhas visões, tá? Eu que sou um cara mais tradicionalista. Agora, quando tiver as Olimpíadas aqui no Brasil e a nossa seleção de Taekwondo for competir, eu vou estar lá na arquibancada com a bandeira Brasil, Brasil, e vai estar o meu filho lá e vamos estar torcendo pelos novos atletas. Ganhou a medalha de ouro, uhul, a gente vai torcer. E meu filho falar: pai, eu posso praticar Taekwondo? Claro, filho, um dia eu quero ver você lá ganhando a medalha
pelo nosso país. Vocês têm todo o meu apoio. Só o que eu precisaria explicar é para vocês separarem as coisas. Uma coisa é esporte, outra coisa é arte marcial, é arte de combate. Se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, não concordam, é uma opinião de vocês. Se vocês querem provar que o Taekwondo é uma arte marcial que detona qualquer um que é eficiente, entrem lá numa academia de MMA, numa academia de boxe, numa academia mais pauleira, por sua conta e risco. Se funcionar, eu vou estar errado, mas não é algo que eu recomendaria fazer. Ok? Por essas razões, eu não treino o Taekwondo olímpico, Taekwondo WTF. Agora, por que eu treinaria o Taekwondo WTF? Ele, apesar de tudo que eu falei, ele pode ser eficiente? Ele pode ter alguma particularidade que funcione? Vamos descobrir. Vamos lá. Bom, galera, agora vamos falar da parte boa, né? Por que eu treinaria o Taekwondo olímpico? Porque eu espero que os meus irmãos, aí, meus colegas do Taekwondo não fiquem tão bravos como imagino que já estão, né? Que o seu fui um pouco ruim demais, mas eu vou ficar do lado de vocês agora. Vou mostrar que nem tudo são coisas ruins. Vou mostrar que tem coisas boas no que o Taekwondo pode oferecer. A primeira coisa que o Taekwondo olímpico pode oferecer é condicionamento físico. Seu condicionamento físico vai ficar impecável. Você vai ter muito fôlego, muito trabalho cardiovascular, você vai ter energia de sobra para enfrentar qualquer luta a longo prazo. Equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa muito importante para todo artista marcial. Ou seja, a ideia de você lutar com uma perna só, trabalha o seu equilíbrio, para você ficar bem equilibrado. Não são muitos que conseguem fazer isso. De ter equilíbrio, de conseguir lutar com uma só perna. Se você consegue lutar equilibrado uma perna, imagine com duas. Então, fica bem melhor. Coordenação motora, especialmente o trabalho de pernas. O seu trabalho de pernas fica muito bom. Time, distância, é um ótimo trabalho de pernas. Alguns treinamentos que eles fazem aqueles bem rápidos, né? Aquele joguinho de perna bem rápido. Isso ajuda muito como artista marcial. Força abdominal, né? Porque seu abdômen fica muito forte à medida que o seu joelho sobe para poder chutar. Até também no que se refere a saltos. E controle de perna para fazer trabalho de finta. Vamos lá. Por exemplo, esses caras que se gabam porque tem um chute muito forte, muito potente, né? Tem aquele chute que bate, mas também não tem controle, né? Eles jogam a perna com tudo, de qualquer jeito. Agora o Taekwondo permite que você tenha um controle absoluto da sua perna para você usar o trabalho de finta. Por exemplo, são muitos que conseguem fazer isso, você está aqui, eu finjo que vou chutar aqui, mas eu chuto aqui, que legal, tá vendo? Eu vou fingir que chuto embaixo, mas chuto em cima. Eu acerto. Ou então eu levando essa perna aqui, a finta, né? Ele acha que eu vou chutar com essa, mas eu chuto com essa. Aqui. Eu chuto. Isso é um trabalho muito bom que o Taekwondo oferece. Não é todos os artistas marciais que conseguem ter tamanho e controle da perna para você fingir que vai chutar aqui, mas você chuta aqui. É um trabalho muito bom. Então você está trabalhando aqui o fator surpresa. O fator surpresa, né? Você está ali, uma hora vai fingir que me chuta com uma perna e já chuta com a outra. Pum! Olha que legal. Ele fez a finta com essa e me chutou com essa. Isso é fantástico. Isso ajuda muito o artista marcial. Claro, se ele souber usar isso de acordo, né? Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, o Taekwondo olímpico se torna muito limitado porque, imagine, tudo bem, esse trabalho aqui dos chutes voadores, das técnicas de perna, eu não vou poder usar nada disso se eu estiver dentro de um corredor do metrô, lotado. E aí, o meu inimigo está aqui, a 7 centímetros. Eu não treinei soco. E o cara, às vezes, é um pugilista dos perigosos. Então, fica um pouco complicado. Mas fora isso, esses trabalhos aqui ajudam muito numa luta a longa distância, a larga escala. Ok? Então é isso, galera.
Essa é a minha visão sobre o Taekwondo. Eu recomendo, pratiquem, só saibam diferenciar arte marcial de esporte. Se você quer pegar as técnicas dessa prática esportiva para poder complementar o seu estilo marcial, eu recomendo. Mas claro, fazendo as divisões corretas, ok? Então é isso, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, bons treinos!